Senhoras e senhores, uma vez mais, muito boa tarde. Nós pedimos licença para fazer uma pequena autodescrição para aqueles que ainda não estão familiarizados com esse termo. Uma autodescrição é uma forma de nos identificarmos com as pessoas que têm alguma dificuldade, portadores de dificuldade, sejam cegos ou com baixa visão, sobretudo. Eu sou Jacques e serei o apresentador desta tarde, deste evento. Sou um homem de estatura mediana, de cor parda, uso óculos de armadura preta, estou trajando um terno preto e gravata cinza e falo de um palco de aproximadamente 20 metros de largura por 15 de profundidade, em que estão dispostas as cadeiras dos desembargadores, à minha direita, e na minha extrema direita está o coro do Teatro Municipal, juntamente com o trio. E para que os senhores que têm visão reduzida ou são cegos, eu falo deste ponto do palco. E isso tudo ocorre à minha direita. Feita essa pequena e breve autodescrição, nós agora temos a satisfação de anunciar o trio Ensemble, que fará a participação e abertura musical desta tarde. Por gentileza. Neste momento, a sessão solene, convocada para a posse das excelentíssimas senhoras e dos excelentíssimos senhores desembargadores, eleitos para os cargos de direção e para um órgão especial. Tomarão posse também as desembargadoras eleitas para os cargos de ouvidor e vice-ouvidor, bem como os eleitos para o Conselho Consultivo da Escola Judicial, a EJUD 2. E, neste momento, adentrará este plenário Sua Excelência, o presidente deste tribunal, desembargador Luiz Antônio Moreira Vidigal. O senhor presidente convida para compor a mesa diretora Suas Excelências o senhor secretário executivo de Justiça e Cidadania, doutor Luiz Ossati Filho, representando o senhor governador do Estado de São Paulo. A senhora vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Dora Maria Costa, representando também a presidente daquela corte. A presidência daquela corte. A senhora ministra Adelaide Alves Miranda Arantes, também do Tribunal Superior do Trabalho. Também do Tribunal Superior do Trabalho, o senhor ministro Alberto Bastos Balazeiro. O senhor ministro Sérgio Pinto Martins, também do Tribunal Superior do Trabalho. E o senhor chefe do Ministério Público do Trabalho da 2ª Região, procurador João Eduardo de Amorim. E compõem também a mesa diretora, na sua extensão, as suas excelências, o senhor conselheiro e presidente da Comissão da Advocacia Trabalhista, doutor Gustavo Granadeiro Guimarães, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. O senhor presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, desembargador Ricardo Antônio Moalen. O senhor presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, desembargador Francisco Rossal de Araújo. O senhor presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, desembargador José Ernesto Manzi.
A senhora presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, desembargadora Ana Marilis Vivacqua de Oliveira Gula. O senhor vice-diretor da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, desembargador Francisco José Gomes da Silva, representando a presidência do TRT da 7ª Região. O senhor corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, desembargador Fernando Rios Neto. A senhora corregedora do TRT da 15ª Região, desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockman. A senhora presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, desembargadora Marisa Santos. O senhor desembargador José da Ponte Neto, representando a presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho. O senhor presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, desembargador Orlando Eduardo Geraldi. A senhora secretária de Justiça do município de São Paulo, doutora Eunice Prudente, representando o senhor prefeito municipal. O senhor presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Ana Matra, juiz Luiz Antônio Colucci. E o senhor presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 2ª Região, Ana Matra II, juiz Bruno José Perusso. E fará a abertura oficial desta sessão, Sua Excelência, o desembargador Luiz Antônio Moreira Vidigal. Declaro aberta a sessão solene convocada para a posse dos novos dirigentes do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, biênio 2022-2024, das desembargadores e desembargadores eleitos para o órgão especial, das eleitas para os cargos de ouvidor e vice-ouvidor, bem como os eleitos para o Conselho Consultivo da Escola Judicial. A mesa pode estar à vontade para tomar seus assentos. E, neste momento, adentrará este plenário Sua Excelência, a desembargadora Beatriz de Lima Pereira, eleita para a presidência. Neste momento, adentrará este plenário Sua Excelência, a desembargadora Maria Elizabeth Mostardo Nunes, eleita para a vice-presidência administrativa. Adentrará também este plenário Sua Excelência, o desembargador Marcelo Freire Gonçalves, eleito para a vice-presidência judicial. Também adentrará este plenário Sua Excelência, o desembargador Eduardo de Azevedo Silva, eleito para a Corregedoria Regional. Neste momento, adentrarão este plenário Suas Excelências, a desembargadora Sueli Tomé da Ponte e a desembargadora Beatriz Helena Miguel Giacomini, eleitas, respectivamente, ouvidora e vice-ouvidora deste tribunal.
Adentrarão também este plenário Sua Excelência, o desembargador Álvaro Alves Noga, eleito diretor da Escola Judicial deste tribunal, e a desembargadora Regina Duarte, eleita vice-diretora. E, neste momento, o senhor presidente convida a todos para celebrarmos o hino nacional, acompanhados pelo coral da Escola Municipal de Música, sob a regência da maestra Maíra Ferreira. O executor, quem executa o hino pode ser aplaudido, por gentileza. Senhoras e senhores, este coro que está de pé e cantou conosco o hino nacional é composto por estudantes da Escola Municipal de Música de São Paulo, da Fundação Teatro Municipal. A missão da Escola Municipal de Música de São Paulo, seja em cursos regulares de formação ou em oficinas de cursos livres, é oferecer uma formação musical de excelência aberta à comunidade, permitindo que seus alunos se tornem aptos a atuar profissionalmente em orquestras, coros e grupos camerísticos, na área de correpetição ou na carreira solista. Assim, a Escola Municipal de Música está de portas abertas para acolher e orientar esses jovens músicos em um processo de formação gratuita que tem o compromisso de proporcionar a cada um deles perspectivas de uma atuação artística corretamente remunerada, o que pode mudar radicalmente o destino dos núcleos familiares a que pertencem. A orientação deste grupo é de responsabilidade da maestra Maíra Ferreira, que desponta como uma das principais artistas do mundo musical dos últimos tempos. E, em homenagem aos empossandos, o coro fará 3 apresentações: Travessia, de Milton Nascimento, Eu e a Brisa, de Johnny Off, e um Traditional Spiritual, Maestra. O senhor presidente agradece ao coral da Escola Municipal de Música e à maestra Maíra Ferreira por suas belas participações neste evento. Muito obrigado. Fique à vontade. Enquanto o coro se retira, o senhor presidente também registra e agradece as presenças neste evento de suas excelências. Senhoras e senhores, doutora Adriana Menezes, representando a presidência da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo e a presidência do SEBRAE. A doutora Alexandrina Rosa Dias, gerente da área jurídica do Banco do Brasil. Doutora Alexandre Lucena, presidente da Brookman, Câmara de Comércio, Indústria e Serviços, Brasil, Reino Unido. Procuradora-chefe Angélica Carro, Procuradoria Regional da República da Terceira Região. Doutor Antônio Carlos Aguiar, presidente da Academia Paulista de Direito do Trabalho. Doutor Bernardo Leôncio Moura Coelho, procurador do Trabalho, representante da Ouvidoria da Procuradoria Regional do Trabalho da Segunda Região. Senhor doutor Coriolano Aurélio de Almeida Camargo Santos, representando a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Reitor da Universidade 9 de Julho, Uninove, doutor Eduardo Estoropoli. Senhor presidente do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, Geraldo Carlos Lima. A senhora presidente do Sindicato das Sociedades de Advogados de São Paulo e Rio de Janeiro, Cinza, doutora Gisela da Silva Freire. O tenente-coronel do Comando Militar do Sudeste, tenente-coronel Ismael Elias Branco Ossairan, representando aquele comando. A doutora Isabel Cristina de Medeiros Tormes, vice-presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. O senhor Ivo Dalacqua Júnior, vice-presidente, representando a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, a FEComércio. O doutor José Almir, presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil,
em Barueri. A senhora Línia Regina Passini, representando o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e a Força Sindical. O senhor desembargador do Trabalho da 15ª Região, José Pedro de Camargo Rodrigues de Souza. A senhora gerente de Relações Institucionais da Rede Record, Carina La Justicia. Dr. Luiz Carlos Amorim Robortella, presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Do desembargador Luiz Edmundo Marreio Inti, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O senhor procurador regional da Procuradoria Regional da União, Marcos Fujinami Hamada. Desembargadora aposentada deste tribunal, outrora presidente, Maria Dorarisso Novaes. Doutora Karina Negrelli, gerente do Jurídico das Empresas de Compra, Venda e Locação de Imóveis, representando aquele sindicato. Senhor presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, doutor Mário Luiz Oliveira da Costa. Senhor vice-presidente, representando a presidência da Federação Paulista de Futebol, Mauro Silva. Representando o Sindicato dos Empregados do Comércio de Santos, a senhora Monalise Fadel Martins. O senhor presidente do Sindicato dos Motoristas de São Paulo, Nailton Francisco de Souza. O doutor Otávio Pinto e Silva, representando a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, a ABRAT. O senhor vice-diretor da EJUD da 15ª Região, do desembargador Ricardo Laraia. O senhor procurador do Trabalho aposentado, Luiz Antônio Camargo de Mello, e representando o Instituto dos Advogados Brasileiros no Distrito Federal. Representando o Departamento Sindical da Assessoria Profissional de Brasília, doutor Hélio Stefani Gerardi. O senhor doutor Horácio Conde, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. O senhor conselheiro Ricardo Pique Braga, representando o Instituto dos Advogados de São Paulo, o IASP. A desembargadora aposentada, outrora vice-presidente administrativa deste tribunal, Rosa Maria Zúcaro. A doutora Rosilene Carvalho, representando o Sinduscom, Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo. O coronel Sidney Mendes de Souza, coronel PM, representando a Polícia Militar do Estado de São Paulo. A desembargadora aposentada deste tribunal, outrora presidente, Silvia Regina Pondé Galvão Devonald. O senhor gerente-geral do Escritório do Setor Público do Banco do Brasil, o senhor Wagner Vargas Júnior. E também representando o setor público daquele banco, Banco do Brasil, o senhor Washington Negreziolo Teixeira. Representando o Sindicato dos Empregados do Comércio de Santos, o senhor Washington Vicente da Fonseca. E também os senhores Henrique Salles Costa e Tarcísio Ferreira, diretores executivos do Sintrajude, Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo. E o senhor José Bernardo de Araújo, a senhora Cátia Laurindo e o senhor Antônio Ferreira Mendes, representando os sindicatos de motoristas de São Paulo. O senhor presidente também registra e agradece o recebimento de diversas mensagens, bem como registra a presença aqui dos demais representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Advocacia, das entidades de classe, das associações e institutos, dos familiares, dos convidados e servidores do tribunal. E à entrada deste auditório há um livro de registro de presença. Dele constam os nomes de todas as personalidades e autoridades que confirmaram suas presenças até a semana passada, dia 30/9. Os que assim desejarem, à saída, poderão também registrar os vossos nomes nesse livro de registro de presenças. E, neste momento, fará o seu pronunciamento o senhor desembargador, Sua Excelência, Luiz Antônio Moreira Vidigal.
Menos aqueles que você citou agora. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor secretário executivo de Estado da Justiça e Cidadania, Dr. Luiz Orsatti Filho, representante o excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, a excelentíssima senhora vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Dora Maria da Costa, representando também a presidência daquela corte. A senhora ministra Adelaide Alves Miranda Arantes, do Tribunal Superior do Trabalho. O senhor ministro Alberto Bastos Balazeiro, do Tribunal Superior do Trabalho. O senhor ministro Sérgio Pinto Martins, do Tribunal Superior do Trabalho. O senhor chefe do Ministério Público do Trabalho da 2ª Região, procurador João Eduardo de Amorim. Muito obrigado pela presença. Agradeço também o senhor conselheiro e presidente da Comissão da Advocacia Trabalhista, Dr. Gustavo Granadeiro Guimarães, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, desembargador Ricardo Antônio Moralém. O senhor presidente do Tribunal do Trabalho da 4ª Região, desembargador Francisco Rossal de Araújo. O senhor presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, desembargador José Ernesto Manzi. A senhora presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, desembargadora Ana Amarilis Vicoaca de Oliveira Gula. O senhor vice-presidente da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, desembargador Francisco José Gomes da Silva, representando a presidência do TRT da 7ª Região. A senhora corregedora do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, desembargadora Ana Paula Pellegrini Lockman. A senhora presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, desembargadora Marisa Santos. O senhor desembargador José da Ponte Neto, meu amigo, representando a presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho. O senhor presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, desembargador Orlando Eduardo Geraldi. A senhora secretária da Justiça do município de São Paulo, doutora Eunice Prudente, representando o prefeito municipal. O senhor presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, juiz Luiz Antônio Colucci. O senhor presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 2ª Região, AMATRA 2, juiz Bruno José Peruso. E o senhor corregedor do TRT da 3ª Região, desembargador Fernando Rios Neto. E as demais autoridades aqui nominadas. Dentro de um modesto entendimento que reuni ao longo de mais de 48 anos dedicados a este tribunal e que aqui trago como tributo quando encerro o mandato de presidente. Penso ser este o instante apropriado para, por primeiro, dar muitas boas-vindas ao novo diante de nós, enaltecer os valores da renovação que se inicia e que todos desejamos e cremos, nos levará a melhores lugares e situações mais felizes. Estamos aptos a testemunhar a entrega de nossas mais sinceras e justas homenagens, juntamente com os mandatos da gestão administrativa que se inicia. As excelentíssimas senhoras desembargadoras, doutora Beatriz de Lima Pereira, na qualidade de presidente, a senhora desembargadora Maria Elizabeth Mostardo Nunes, como vice-presidente administrativa, aos excelentíssimos senhores desembargadores Marcelo Freire Gonçalves, como vice-presidente judicial, e Eduardo de Azevedo Silva, para o cargo de corregedor. A desembargadora Sueli Tomé da Ponte, como ouvidora. A desembargadora Beatriz Helena Miguel Giacomini, como vice-ouvidora. Para a Escola Judicial da 2ª Região, foram escolhidos o desembargador
Álvaro Alves Noga como diretor e a desembargadora Regina Aparecida Duarte como vice-diretora. Quero aqui render especialíssimas homenagens ao escol majoritariamente feminino de nosso corpo de futuros representantes. Como dá mostras esta corte, nas últimas eleições, mulheres valiosíssimas em seus múltiplos talentos são cada vez mais e melhor reconhecidas e identificadas por seus valores de caráter em suas grandezas, nos levando a evoluir em nosso senso de humanidade e do desvio das virtudes, que por vezes separam ideologias e crenças da lucidez necessária e simples que nos conduz à melhor compreensão da igualdade entre todos nós. Na esteira das homenagens devidas aos novos integrantes do corpo diretivo eleito para o biênio 2022-2024, não posso deixar de exaltar a inestimável valia da conjugação dos esforços empreendidos por meus pares, emergindo inescapável sentimento de orgulho em poder listar algumas das conquistas alcançadas com o apoio da desembargadora Tânia Pizarro Quirino de Moraes, na vice-presidente administrativa, do desembargador Valdir Florido, na vice-presidência judicial, e Marcelo Freire Gonçalves, que, em sucessão ao hoje excelentíssimo senhor ministro Sérgio Pinto Martins, no cargo de corregedor. Tornaram exitosa e producente a administração que finda, conforme dão mostras os indicadores de eficiência e produtividade que norteiam os relatórios da Justiça em números. Tampouco poderia deixar de expressar minha gratidão aos demais desembargadores e desembargadoras, em especial aos que se prontificaram em participar das inúmeras comissões deste egrégio tribunal, pelo enfrentamento das mais variadas demandas nas múltiplas áreas desta casa, a exigir a atenção e zelo de todos, sobretudo por não pouparem seus esforços tendentes ao restabelecimento da normalidade dos serviços e no enfrentamento da superada grave crise sanitária. Estou seguro de ter me desincumbido das minhas atribuições nesses últimos 2 anos sob o mais intenso exercício das minhas forças físicas e mentais, inteiramente dedicadas aos objetivos institucionais e ao aperfeiçoamento do aparato que nos contemplou com o selo ouro no Prêmio CNJ de Qualidade de 2021. Cabe aqui lembrar que iniciamos e desenvolvemos a gestão administrativa da presidência, sob a inovação de lastreá-la inteiramente no ambiente virtual do PROAD, ferramenta que centraliza, dinamiza e aperfeiçoa a prática segura dos atos da administração, conferindo-lhes agilidade, transparência e eficiência. Seguindo uma sequência cronológica, elenco aqui algumas das principais iniciativas desta gestão. Instituímos o Núcleo de Ações Coletivas, NAC, responsável por promover o fortalecimento do monitoramento e da busca da eficácia no julgamento das ações coletivas. Regulamentamos a implementação do juízo 100% digital em todas as unidades judiciárias, garantindo ao cidadão o acesso à justiça por meios eletrônicos e sem necessitar comparecer fisicamente nos fóruns para a prática dos atos processuais. Oficializamos a implantação do balcão virtual, sistema de atendimento por videoconferência, e que vem recebendo constantes e sucessivos elogios dos seus usuários. Promovemos as boas práticas administrativas, que nos rendeu o Prêmio Selo Ouro do CNJ na Qualidade de 2021, título que visa estimular os órgãos do Poder Judiciário a buscarem excelência em gestão e planejamento de atividades, com aumento de eficácia da prestação dos serviços. Assinamos com a Ordem dos Advogados do Brasil o termo de cooperação em prol da diversidade e igualdade, bem como realizamos a divulgação do Plano de Logística Sustentável, documento que aperfeiçoa ações em prol da sustentabilidade já implantadas no Tribunal e também reafirma o compromisso da Agenda 2030 da ONU, relacionando os planos de ação de cada área às metas dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Instituímos o projeto de visitas monitoradas virtuais. No mês de julho de 2021, formamos a primeira turma de
laboratoristas que atuam em projetos de inovação e sustentabilidade do regional, mediante o ato Corpo Diretivo número 1, que criou seu Conselho de Inovação e o Laboratório de Inovação, de Inteligência Artificial e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Realizamos as campanhas em prol do desenvolvimento sustentável, alinhado à Agenda 2030 da ONU e a adoção dos termos da Recomendação 111 de 2021, que trata da proteção à infância e à juventude. Na sequência, criamos o portal LGPD, com o objetivo de orientar e informar os interessados sobre o tratamento de dados pessoais, oferecendo visibilidade e transparência às informações relativas à Lei Geral de Proteção de Dados e sua implantação na Justiça do Trabalho de São Paulo. Instituímos a reclamação pré-processual em dissídios individuais, propiciando às partes, de forma voluntária, optar pela solução de seus conflitos junto ao território 2, sem que para isso haja um processo judicial em andamento. Abrimos inscrições para o preenchimento de 130 vagas de estágio mediante processo seletivo destinado. Implementamos a transmissão de dados de todas as sessões de julgamento das súmulas e sessões especializadas do Tribunal Regional e seus respectivos canais no YouTube, com a finalidade de ampliar o acesso e a transparência dos atos praticados no segundo grau. Assinamos convênio com a Federação Paulista de Futebol para estimular a mediação e a conciliação com os clubes a ela afiliados. Concedemos comendas da Ordem do Mérito Judiciário a personalidades e instituições. Recebeu delegação de atletas da 18ª Olimpíada da Justiça do Trabalho, instituiu o Conselho Consultivo da Comunicação Social, ao que caberá opinar sobre o conteúdo e a linha editorial dos canais e projetos da Secretaria de Comunicação Social, SECOM, zelando pelos princípios da impessoalidade e da publicidade, concatenando as ações administrativas fomentadoras da inovação e do estímulo das melhores práticas e ao bom aproveitamento de nossos talentos. Instalamos novo espaço para mediação de ações coletivas, o Centro Judiciário de Métodos Consensuais da Solução de Conflitos Coletivos, SEJUSC JTCC, exclusivo para realizar atividades de mediação e conciliações de ações coletivas, em ambiente que conta com uma ampla mesa redonda, a fim de propiciar o diálogo e a conversação horizontalmente harmoniosa. Instalamos novo espaço para mediação das ações coletivas, o Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos Coletivos, exclusivo para realizar atividades de mediação e conciliação de ações coletivas. Com especial relevo, introduzimos uma redefinição na estrutura de cargos em comissões e funções comissionadas nas secretarias de vara de trabalho dos gabinetes de desembargadores, priorizando a alocação de recursos e lotação de servidores conforme as mais sensíveis demandas de nossa comunidade juslaboral, o que torna esta casa, mais do que distribuidora da justiça social, exemplo de sucesso na superação de desafios e na otimização de recursos. Para não me alongar ao tempo, deixo também registradas apenas algumas ações e serviços realizados no âmbito da infraestrutura administrativa, que tiveram o objetivo de aumentar a eficiência administrativa e contribuir para a melhoria da atividade judicante. 1. Fizemos diversas ações para minimizar o impacto da pandemia, como fornecimento de equipamentos de informática e mobiliário. Foram adquiridos mais de 2.600 notebooks para o uso dos magistrados e servidores, viabilizando os trabalhos remotos e permitindo a continuidade de todas as atividades judiciais, mesmo nos períodos de afastamento social. Renegociamos contratos de locação de imóveis e readequamos espaço, que permitiu uma economia significativa de recursos do tribunal. Iniciamos a urgente e imprescindível reforma na fachada do prédio da sede da Rua Consolação. Substituímos as persianas em todos os andares da sede, entre outras diversas obras de manutenção e conservação predial. Receando tornar cansativa e enfadonha esta fala, se me puser ainda numerar e enunciar as dezenas de atos normativos editados ao longo destes últimos 2 anos, limito
a mencioná-las como expressão das soluções possíveis e necessárias ante as demandas administrativas e institucionais, surgidas nesta época de velozes e profundas transformações experimentadas por todos. O poder não é nada sem o controle, consciente e responsável de que devemos nos manter unidos, curiosos e interessados no dever de prosseguir no intuito de que o melhor de nossas próprias vidas se reproduza em nossos semelhantes, por mais próximo ou distante que seja. A mesma experiência desafiadora e maravilhosa que tive desde os tempos da minha mais tenra juventude como servidor desta casa e até este momento, posso afirmar, é possível de desafiar e exigir a entrega de qualquer um de nós, dando-nos a chance de demonstrar ao que viemos e o que somos. Enfim, quando orientados pela certeza de que o correto a fazer está bem claro e postado diante de nós, bastando que algumas alteridade e empatia nos incline ao olhar e sinalize a decisão. Avançar em um momento de gestão da sustentabilidade pautada na preservação e na recuperação dos recursos naturais, na eficiência da aplicação dos recursos públicos, na promoção da acessibilidade, na qualidade de vida e da cultura da inovação, na busca perseverante pelo respeito à dignidade da pessoa humana e de sua elevação ao mais salutar nível de uma experiência feliz e duradoura. É o objetivo que converge à promoção do bem comum e cujo alcance se tornará tão mais fácil como mais convergentes forem nossos esforços e aspirações. Só a certeza de ter realizado um bom trabalho poderá nos dar alguma válida noção de transcendência ao limite do corpo físico e da existência. Finalizo esse discurso ciente de sua incompletude, mesmo quando expresso não por palavras, pois delas precisaria abundância e profusão não cabíveis nesse estreito espaço, mas pela entrega do meu melhor sorriso. O sentimento de agradecimento a todos os magistrados e servidores, em especial aos servidores que estiveram à frente da administração nesta minha gestão, atuando com empenho e notável competência. São eles: o senhor Rômulo Borges Araújo, ocupante do cargo de diretor-geral; a senhora Ana Celina Ribeiro, responsável pela Secretaria-Geral Judiciária; a senhora Ana Helena Piragini, que coordenou os trabalhos na Secretaria de Assessoramento à Convocação de Magistrados; a senhora Aline Maria de Castro Silva, diretora da Secretaria de Comunicação Social. Não poderia deixar de exaltar a salutar interlocução havida entre a administração do nosso tribunal e a Matra 2, fluida e viabilizada especialmente nas duas últimas gestões, sob a presidência dos excelentíssimos senhores juízes Frederico Monassi e Bruno José Perusso. Agradeço igualmente a toda a equipe de trabalho da presidência, coordenada pelos excelentíssimos juízes auxiliares Dr. Rogério Moreno de Oliveira, pelas excelentíssimas juízes auxiliares doutoras Erotilde dos Santos Minharro e Heloísa Menegas Loyola, e também pelo servidor Oswaldo José Costa da Silva Leme, nas funções de secretário-geral, e quem capitaneou com maestria toda a rotina e o fluxo de trabalho da presidência. E ainda pelos incansáveis, prestigiosos servidores Natália, Daniela, Luísa, José Quintão, Jorge Silvestre, da Secretaria da Presidência, Nina, Cíntia, Jaquelina, Roberta, Caio, Sérgio e Rui, no gabinete. Também rendo a minha eterna e plena gratidão à ministra Maria Cristina Peduzzi e ao ministro Emanuel Pereira, que durante a minha gestão exerceram o honroso cargo de presidentes do TST e do CSJT, ciência que, sem o apoio de suas excelências, pouco ou nada teria sido feito. A todos e todas, saúdo e despeço
com o desejo de nosso empenho, tenha contribuído na construção de dias melhores, na luta e de glória em celebração à vida. Muito obrigado. E por determinação do senhor presidente, neste momento, a senhora secretária do Tribunal Pleno procederá à leitura do termo de posse da excelentíssima senhora desembargadora Beatriz de Lima Pereira. Às 17 horas do dia 3 do mês de outubro do ano de 2022, no Auditório Simão Bolívar, do Memorial da América Latina, na Avenida Mário de Andrade, 664, nesta cidade de São Paulo, perante o Egrégio Tribunal Pleno, reunido em sessão solene, sob a presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Antônio Moreira Vidigal, tomou posse e assumiu o exercício no cargo de presidente do tribunal a excelentíssima senhora desembargadora do Trabalho, Beatriz de Lima Pereira, eleita em conformidade com os artigos 4º e 5º do Regimento Interno, em sessão administrativa ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 1º de agosto de 2022, de acordo com a ata número 23 de 2022, disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho da 2ª Região, em 30 de agosto do mesmo ano. Apresentou declaração de bens que será arquivada em seus assentamentos, deixando de exibir os demais documentos exigidos por lei, em virtude de já tê-lo feito por ocasião de sua posse em cargo público anterior. Prometeu à empossada no ato cumprir fielmente os deveres e atribuições do cargo. Convido a excelentíssima senhora desembargadora Beatriz de Lima Pereira a prestar o juramento e assinar o termo de posse. Prometo desempenhar fielmente, com diligência, honradez e serenidade, os deveres do cargo de presidente deste tribunal, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República, contribuindo assim para o engrandecimento do Poder Judiciário. Declaro empossada no cargo de presidente deste tribunal a excelentíssima senhora desembargadora Beatriz de Lima Pereira. E a seguir, o senhor presidente, desembargador Luiz Antônio Moreira Vidigal, fará a posição da medalha de grão-mestre da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho deste tribunal, em sua excelência, a presidente empossada, desembargadora Beatriz de Lima Pereira.
E a partir deste momento, assume a presidência da sessão a excelentíssima senhora desembargadora Beatriz de Lima Pereira. Convido a excelentíssima senhora desembargadora Maria Elizabeth Mostardo Nunes a prestar o juramento. Às 17 horas do dia 3 do mês de outubro do ano de 2022, no auditório Simão Bolívar, do Memorial da América Latina, na Avenida Mário de Andrade, 664, nesta cidade de São Paulo, perante o egrégio Tribunal Pleno, reunido em sessão solene, sob a presidência da excelentíssima senhora desembargadora Beatriz de Lima Pereira, tomou posse e assumiu o exercício no cargo de vice-presidente administrativo do tribunal a excelentíssima senhora desembargadora do Trabalho, Maria Elizabeth Mostardo Nunes, eleita em conformidade com os artigos 4º e 5º do Regimento Interno, em sessão administrativa ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 1º de agosto de 2022, de acordo com a ata número 23 de 2022, disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho da 2ª Região, em 30 de agosto do mesmo ano. Apresentou declaração de bens que será arquivada em seus assentamentos, deixando de exibir os demais documentos exigidos por lei, em virtude de já tê-lo feito por ocasião de sua posse em cargo público anterior. Prometeu à empossada no ato cumprir fielmente os deveres e atribuições do cargo. Prometo desempenhar fielmente, com diligência, honradez e serenidade, os deveres do cargo de vice-presidente administrativo deste tribunal, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República, contribuindo, assim, para o engrandecimento do Poder Judiciário. Obrigada. Posso assinar? Declaro empossada no cargo de vice-presidente administrativa deste tribunal, Sua Excelência, a senhora desembargadora Maria Elizabeth Mostardo Nunes. Determino a leitura do termo de posse do excelentíssimo senhor desembargador Marcelo Freire. Às 17 horas do dia 3 do mês de outubro do ano de 2022, no auditório Simão Bolívar, do Memorial da América Latina, na Avenida Mário de Andrade, 664, nesta cidade de São Paulo, perante o egrégio Tribunal Pleno, reunido em sessão solene, sob a presidência da excelentíssima senhora desembargadora Beatriz de Lima Pereira, tomou posse e assumiu o exercício no cargo de vice-presidente judicial do tribunal, o excelentíssimo senhor desembargador do Trabalho, Marcelo Freire Gonçalves, eleito em conformidade com os artigos 4º e 5º do Regimento Interno, em sessão administrativa ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 1º de agosto de 2022, de acordo com a ata número 23 de 2022, disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho da 2ª Região, em 30 de agosto do mesmo ano. Apresentou declaração de bens que será arquivada em seus assentamentos, deixando de exibir os demais documentos exigidos por lei, em virtude de já tê-lo feito por ocasião de sua posse em cargo público anterior. Prometeu empossado no ato cumprir fielmente os deveres e atribuições do cargo.
Convido o excelentíssimo senhor desembargador Marcelo Freire Gonçalves a prestar juramento. Ele assumiu quando o Sérgio saiu. Fez uma abstenção. Prometo desempenhar fielmente, com diligência, honradez e serenidade, os deveres do cargo de vice-presidente judicial deste tribunal, cumprindo e fazer cumprir a Constituição e as leis da República, contribuindo assim para o engrandecimento do Poder Judiciário. Declaro empossado no cargo de vice-presidente judicial deste tribunal, Sua Excelência, o desembargador Marcelo Freire Gonçalves. Determino a leitura do termo de posse do excelentíssimo senhor desembargador Eduardo Azevedo Silva. Às 17 horas do dia 3 do mês de outubro do ano de 2022, no Auditório Simão Bolívar, do Memorial da América Latina, na Avenida Mário de Andrade, 664, nesta cidade de São Paulo, perante o Egrégio Tribunal Pleno, reunido em sessão solene, sob a presidência da excelentíssima senhora desembargadora Beatriz de Lima Pereira, tomou posse e assumiu o exercício no cargo de Corregedor Regional do Tribunal, o excelentíssimo senhor desembargador do Trabalho, Eduardo de Azevedo Silva, eleito em conformidade com os artigos 4º e 5º do Regimento Interno, em sessão administrativa ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 1º de agosto de 2022, de acordo com a ata número 23 de 2022, disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho da 2ª Região, em 30 de agosto do mesmo ano. Apresentou declaração de bens que será arquivada em seus assentamentos, deixando de exibir os demais documentos exigidos por lei, em virtude de já tê-lo feito por ocasião de sua posse em cargo público anterior. Prometeu o empossado no ato cumprir fielmente os deveres e atribuições do cargo. Convido o excelentíssimo senhor desembargador Eduardo Azevedo Silva a prestar o juramento. Prometo desempenhar fielmente, com diligência, honradez e serenidade, os deveres do cargo de Corregedor Regional deste Tribunal, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República, contribuindo assim para o engrandecimento do Poder Judiciário. Declaro empossado no cargo de Corregedor Regional deste Tribunal, Sua Excelência, o desembargador Eduardo Azevedo Silva. Determino a leitura do termo de posse da excelentíssima senhora desembargadora Sueli Tomé da Ponte. Às 17 horas do dia 3 do mês de outubro do ano de 2022, no Auditório Simão Bolívar, do Memorial da América Latina, na Avenida Mário de Andrade, 664, nesta cidade de São Paulo, perante o Egrégio Tribunal Pleno, reunido em sessão solene, sob a presidência da excelentíssima senhora desembargadora Beatriz de Lima Pereira, tomou posse e assumiu o exercício no cargo de ouvidor do tribunal a excelentíssima senhora desembargadora do Trabalho, Sueli Tomé da Ponte, eleita em conformidade com o artigo 192-A, parágrafo 2º do Regimento Interno, em sessão administrativa ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 1º de agosto de 2022, de acordo com a ata número 23 de 2022,
disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho da 2ª Região, em 30 de agosto do mesmo ano. Prometeu à empossada no ato cumprir fielmente os deveres e atribuições do cargo. Convido a excelentíssima senhora desembargadora Sueli Tomé da Ponte a prestar o juramento. Prometo desempenhar fielmente, com diligência, honradez e serenidade, os deveres do cargo de ouvidor deste tribunal, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República, contribuindo assim para o engrandecimento do Poder Judiciário. Declaro empossada no cargo de ouvidora deste tribunal Sua Excelência a desembargadora Sueli Tomé da Ponte. Determino a leitura do termo de posse da excelentíssima senhora desembargadora Beatriz Helena Miguel Giacomini. Às 17 horas do dia 3 do mês de outubro do ano de 2022, no Memorial da América Latina, Auditório Simão Bolívar, na Avenida Mário de Andrade, 664, nesta cidade de São Paulo, perante o Egrégio Tribunal Pleno, reunido em sessão solene, sob a presidência da excelentíssima senhora desembargadora Beatriz de Lima Pereira, tomou posse e assumiu o exercício no cargo de vice-ouvidor do tribunal a excelentíssima senhora desembargadora do Trabalho, Beatriz Helena Miguel Giacomini, eleita em conformidade com o artigo 192-A, parágrafo 2º do Regimento Interno, em sessão administrativa ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 1º de agosto de 2022, de acordo com a ata número 23 de 2022, disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho da 2ª Região, em 30 de agosto do mesmo ano. Prometeu à empossada no ato cumprir fielmente os deveres e atribuições do cargo. Convido a excelentíssima senhora desembargadora Beatriz Helena Miguel Giacomini a prestar o juramento. Prometo desempenhar fielmente, com diligência, honradez e serenidade, os deveres do cargo de vice-ouvidor deste tribunal, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República, contribuindo assim para o engrandecimento do Poder Judiciário. Declaro empossada no cargo de vice-ouvidora deste tribunal Sua Excelência a desembargadora Beatriz Helena Giacomini. Determino a leitura do termo de posse do excelentíssimo senhor desembargador Álvaro Alves Noga. Às 17 horas do dia 3 do mês de outubro do ano de 2022, no Auditório Simão Bolívar, do Memorial da América Latina, na Avenida Mário de Andrade, 664, nesta cidade de São Paulo, perante o Egrégio Tribunal Pleno, reunido em sessão solene, sob a presidência da excelentíssima senhora desembargadora Beatriz de Lima Pereira, tomou posse e assumiu o exercício no cargo de diretor da Escola Judicial do Tribunal, o excelentíssimo senhor desembargador do Trabalho, Álvaro Alves Noga, eleito em conformidade com o artigo 189 do Regimento Interno, em sessão administrativa ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 1º de agosto de 2022, de acordo com a ata número 23 de 2022, disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho da 2ª Região,
em 30 de agosto do mesmo ano. Prometeu empossado no ato cumprir fielmente os deveres e atribuições do cargo. Convido o excelentíssimo senhor desembargador Álvaro Alves Noga a prestar juramento. Prometo desempenhar fielmente, com diligência, honradez e serenidade, os deveres do cargo de diretor da Escola da Magistratura do Trabalho da 2ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República, contribuindo, assim, para o engrandecimento do Poder Judiciário. Declaro empossado no cargo de diretor da Escola Judicial deste Tribunal, Sua Excelência o desembargador Álvaro Alves Noga. Determino a leitura do termo de posse da Excelentíssima Senhora Desembargadora Regina Aparecida Duarte. Às 17 horas do dia 3 do mês de outubro do ano de 2022, no Auditório Simão Bolívar, do Memorial da América Latina, na Avenida Mário de Andrade, 664, nesta cidade de São Paulo, perante o Egrégio Tribunal Pleno, reunido em sessão solene, sob a presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora Beatriz de Lima Pereira, tomou posse e assumiu o exercício no cargo de vice-diretor da Escola Judicial do Tribunal. Vou precisar de uma água. Desculpem. A Excelentíssima Senhora Desembargadora do Trabalho, Regina Aparecida Duarte, eleita em conformidade com o artigo 189 do Regimento Interno, em sessão administrativa ordinária do Egrégio Tribunal Pleno, realizada em 1º de agosto de 2022, de acordo com a ata número 23 de 2022, disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho da 2ª Região, em 30 de agosto do mesmo ano. Prometeu empossada no ato cumprir fielmente os deveres e atribuições do cargo. Convido a Excelentíssima Senhora Desembargadora Regina Aparecida Duarte a prestar juramento. Desculpe, doutora. Prometo desempenhar fielmente, com a diligência e honradez. Não consigo ler, estou sem os olhos. Com a diligência e honradez, os deveres do cargo de vice-diretora da Escola da Magistratura do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República, contribuindo, assim, para o engrandecimento do Poder Judiciário. Declaro empossada no cargo de vice-diretora da Escola Judicial deste Tribunal, Sua Excelência a Desembargadora Regina Aparecida Duarte. E neste ato serão empossados também as excelentíssimas e os excelentíssimos desembargadores eleitos para o órgão especial e os senhores magistrados eleitos para o Conselho Consultivo da Escola Judicial. Foram eleitos para compor o órgão especial as excelentíssimas senhoras desembargadores e os excelentíssimos senhores desembargadores, aos quais a senhora presidente solicita que se levantem, à medida que nominados. Sônia Aparecida Gindro. Cíntia Tafari. Bianca Bastos. Flávio Vilani Macedo.
Maria José Biguete Ordonho, Willy Santilli, Daniel de Paula Guimarães, Sueli Tomé da Ponte, Sônia Maria Lacerda, Beatriz Helena Miguel Giacomini, Catarina von Zuben. Foram eleitos para o Conselho Consultivo da Escola Judicial do TRT da 2ª Região, Suas Excelências, as quais a senhora Presidente também solicita que se levantem à medida que nominados. Desembargadora Bianca Bastos, já está de pé. Desembargador Armando Augusto Pinheiro. A juíza do trabalho titular, Heloísa Menegas Loyola. E a juíza do trabalho substituta, Lorena de Melo Rezende Colnago. Declaro empossadas e empossados as suas excelências desembargadoras e desembargadores eleitos para o órgão especial, bem como as magistradas e os magistrados eleitos para o Conselho Consultivo da Escola Judicial. E para saudar os novos membros do corpo diretivo, fará o seu pronunciamento o excelentíssimo senhor desembargador Willy Santilli. Vamos ver se ele vai falar direito. Boa noite a todas e a todos. Há um conceito ilustre do direito que é repetido desde o digesto e que se caracteriza como arte, a arte do que é bom e equitativo e que pode ser tomado como um ponto de partida para esta saudação, que certamente não será puramente laudatória. Com efeito, arte, no contexto da antiguidade clássica, diz atividade profissional, no mesmo sentido que se utiliza na expressão artes e ofícios. Envolve técnica, mas também a busca de excelência, direcionamento a um ideal estético ou de outra ordem, mas certamente é algo que está além daquilo que é simplesmente dado. Vale dizer, implica não apenas uma ciência de como as coisas funcionam e podem ser moldadas, mas também a que ideal devem corresponder. A arte, em suma, é um conceito normativo. Ao refletir sobre a profissão de juiz do trabalho, uma atividade peculiar dentre as profissões jurídicas, devemos perguntar a que critério normativo deve corresponder o fazer que lhe é próprio. O que faz desta profissão algo significativo, algo que a torna um valor superior à simples aplicação técnica, algo que justifica o ganha-pão de quem a exerce, mas, sobretudo, as honras do cargo. Trata-se de uma pergunta que não admite resposta estável, senhoras e senhores. Deve estar sempre presente, pois a profissão está entre o que não existe, o que é uma demanda ideal, e a facticidade das circunstâncias que cercam o seu exercício, aquilo a que se tem de responder com atitudes práticas. É o que se coloca entre o infinito e o desconhecido dos nossos anseios e desejos e aquilo que se apresenta como dado da vida concreta. Analogamente a esta esfera, por assim dizer, existencial, há uma demanda coletiva, uma questão que se coloca para a instituição e não apenas para o indivíduo investido de um cargo e sua consciência. Essa pergunta, no nível coletivo, é: o que justifica a instituição Justiça do Trabalho? O que a torna legítima, não apenas perante seus membros, mas perante a sociedade como um todo? Assim como na esfera individual, não é possível responder para sempre e tranquilamente com uma fórmula a esta demanda coletiva. É necessário sempre recolocá-la e prover resposta. No presente momento, pode-se evocar alguns ideais que devem orientar o agir do juiz do trabalho e que constituem o critério de legitimidade da justiça do trabalho.
O primeiro ponto que se pode salientar é o princípio sintético fundador do direito do trabalho e de todas as instituições que visam a sua realização. Esse princípio pode ser enunciado assim: o trabalho não é uma mercadoria. Mais precisamente, o trabalho é evidentemente uma mercadoria, pois tem preço e pode ser objeto de troca, mas não deve ser tratado como mercadoria. Não deve se sujeitar simplesmente ao mecanismo de preço. Isto porque se relaciona diretamente com a dignidade humana, com esferas da vida que devem ser preservadas para que a vida valha a pena ser vivida. Daí a limitação da duração da jornada de trabalho, a distribuição de riscos sociais dentro de limites que garantam um mínimo de estabilidade para a vida humana e a busca de alocação de recursos suficientes para a subsistência, bem como permissivos de uma esfera efetiva de ação social para todos. A disciplina Direito do Trabalho necessariamente está ligada à proteção dos direitos sociais, vale dizer, daquele rol de direitos que não se limita à abstenção da fraude e da violência, mas inclui a proteção contra a escravidão da necessidade e da sujeição daí decorrente. Freedom from, por oposição a freedom of. Direitos a prestações positivas por parte da sociedade, e não simples limitação de esferas individuais. Direitos positivos, se quiser usar a célebre distinção de Isaiah Berlin. O aparato técnico que se vai utilizar para realizar tais valores é menos importante que o princípio em si, pois este deve sempre ser preservado. A evolução tecnológica e as vicissitudes da organização econômica demandam regulação, mas não uma regulação fixa e eterna, mas sim a regulação que sirva a preservar este princípio fundador diante da dinâmica dos fatos sociais. Neste passo, o direito do trabalho certamente tem de lidar com reformas, mas essas reformas não podem perder de vista o princípio fundamental. E é questionável que a evolução atual da legislação e também da disciplina dada pela hermenêutica constitucional esteja à altura dessa exigência. Não cabe aqui desenvolver a complexa análise do conjunto de medidas que têm sido adotadas e do sentido que elas têm. Fica, entretanto, a mensagem de que é preciso examiná-las à luz do princípio e não aceitar toda e qualquer imposição em nome de uma suposta adequação tecnológica. Por conseguinte, reitero, o primeiro ponto no que respeita à legitimidade desta instituição, da Justiça do Trabalho, e, portanto, deste tribunal, é a defesa do direito do trabalho em seus princípios mais elementares e que penso poderem ser sintetizados na ideia de não se tratar o trabalho como mera mercadoria. Um segundo ponto que, a meu ver, justifica a instituição e que é diretamente relacionado ao valor dos direitos sociais é o próprio acesso à justiça. E, no caso, é correto dizer que a Justiça do Trabalho constitui, no seio do sistema judiciário brasileiro, um verdadeiro marco, que a legitima para além das críticas que lhe são dirigidas diuturnamente. Esta fonte de legitimidade está no fato de que, em termos gerais e concretos, é aqui em que o povo aparece como autor. Pois uma coisa é ser trazido à justiça, outra, bem diferente, é buscar o judiciário para reivindicar direitos. E quem vive apenas do próprio trabalho, dificilmente comparecerá voluntariamente aos tribunais, senão como autor de reclamações trabalhistas. Nas demais instâncias, os trabalhadores são trazidos como réus no processo penal, como demandados e vítimas em desgraças familiares, ou como parte requerida em despejos, ações possessórias e outros. Curiosamente, a pletora de processos cujo objeto é a proteção da propriedade não é chamada de excesso de litigiosidade. Ela é considerada natural e todos os encômios vão para o rigor com que trata os infratores. Portanto, zelar para que esta casa esteja aberta ao público e que este encontre aqui um foro para seus gravames é uma das formas fundamentais de garantia da legitimidade da Justiça do Trabalho. Um ponto adicional, diretamente relacionado ao acesso à justiça, diz respeito à autocomposição.
Esta é sempre buscada no seu trabalho, mas não pode corresponder à pura e simples adesão do necessitado às imposições da parte mais forte. Essa é a dificuldade que os mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos sempre encontram. Sem uma garantia de que, em dadas circunstâncias, uma decisão heterônoma se imporá, dificilmente se farão acordos minimamente equitativos. Um ponto ulterior, que não diz respeito apenas ao judiciário trabalhista, é o fato de que a autonomia dos tribunais não é apenas jurisdicional, mas também, até certo ponto, administrativa. Diferentemente da maior parte dos países, em que o Executivo, através de um Ministério da Justiça ou equivalente, provê a alocação de recursos para os tribunais e determina largamente a administração das serventias e distribuição de juízes, os tribunais brasileiros têm adicionalmente esta responsabilidade. É bem verdade que, com o advento do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a atividade administrativa dos regionais passa por este órgão, mas o conhecimento de finanças públicas, orçamento e gastos, assuntos que constituem outra ordem de habilidades e disposições que as tradicionalmente pressupostas para o exercício da jurisdição se fazem necessárias. Aqui, a legitimidade corresponde a distribuir equilibradamente os recursos e meios necessários para a realização dos objetivos da justiça. A perspectiva aqui deve ser também a de realização dos direitos sociais e do acesso à justiça. O desafio para os senhores empossados, salvo o melhor juízo, está em atender a esses 3 níveis de demanda de legitimidade. Acredito que estão muito bem preparados para o mistério, como demonstra o percurso até agora realizado na carreira de cada um deles. A presidente, desembargadora Beatriz de Lima Pereira, graduada em 1981 pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, foi consultora da Prefeitura do município de Santo André entre 1982 e 1985, procuradora da Prefeitura do município de São Paulo entre 1985 e 1986 e juíza a partir do ingresso na carreira em 1986. Foi promovida para titular em outubro de 1988 por antiguidade. Ocupou o cargo de presidente de junta, sucessivamente na 4ª Junta de Conciliação e Julgamento de Cubatão, 48ª de São Paulo, 41ª de São Paulo, 75ª de São Paulo e como titular da primeira vara do trabalho de Poá. Promoveu-se a desembargadora em junho de 2002. Ocupou os cargos de corregedora regional do TRT da 2ª Região no biênio 2014-2016 e vice-presidente do Colégio de Presidentes e Corregedores de TRTs, Colê-Precor, no mesmo período. Foi ainda integrante da Comissão de Regimento Interno do TRT, da 2ª Região, na gestão dos presidentes desembargadores Décio Daidoni e Wilson Fernandes. Teve destacada atuação associativa. Exerceu cargos diretivos na Matra II, que presidiu no biênio de 94 e 1996, presidiu a Associação Nacional Ana Matra de 1997 a 1999, atuou como vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, entre 1999 e 2001. A descrição do currículo acima feita, de forma sucinta, não é suficiente para retratar a importância desta mulher para a justiça brasileira. Com efeito, trata-se de pessoa que costuma estar em primeiro lugar, nos concursos e na atuação profissional, a que se dedica de forma absolutamente integral desde o princípio. Só divide a atenção profissional com o papel de amiga, de filha e esposa amantíssima, agindo sempre com uma coragem e inteligência invulgares. Aqui só adiciono o meu testemunho ao de outros colegas aqui presentes. Parabéns, doutora Beatriz. O vice-presidente judicial, desembargador Marcelo Freire Gonçalves, graduado pela Faculdade de Direito das Faculdades Metropolitanas Unidas de 1980, foi funcionário do Tribunal de Justiça entre 1978 e 1984, procurador autárquico do INPS
entre 1984 e 1985, procurador do trabalho, de 1985 até maio de 1998, quando nomeado juiz togado deste tribunal, que é o atual cargo de desembargador federal do trabalho, em vaga do 5º constitucional da classe do Ministério Público. No Ministério Público do Trabalho, o desembargador Marcelo foi coordenador do setor de estágio, menores e incapazes, e do setor de dissídio coletivo, além de ter sido procurador-chefe substituto durante vários anos. No TRT da 2ª Região, foi presidente da 12ª Turma, entre 2008, 2009 e 2010 e 2012, da Seção Especializada em Direitos Individuais 8, de 2010 e 2012, conselheiro da Escola da Magistratura do Trabalho, da 2ª Região, 2008 e 2010, e da Escola Judicial do TRT 2, entre 2018 e 2020. Ao lado das carreiras de procurador e magistrado, o desembargador Marcelo desenvolve intensa atividade acadêmica. Foi professor da Universidade Municipal de Taubaté e da Universidade Paulista, Unip. Atualmente é professor das Faculdades Integradas Rio Branco, em São Paulo. É mestre em Ciências Sociais e Aplicadas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Compõe a seção especializada em dissídios coletivos e a 12ª Turma do Egrégio TRT da 2ª Região. O desembargador Marcelo Freire Gonçalves é pessoa de grande prestígio pessoal entre os colegas. Certamente, sua experiência no setor de dissídios coletivos, além de sua extraordinária capacidade comunicativa, permitirão atuação de destaque na presidência de mesas de conciliação coletiva. Terá ainda o pesado encargo de analisar os pressupostos de admissibilidade dos recursos de revista. É muito trabalho. Parabéns, vice-presidente judicial Marcelo. A vice-presidente administrativa, desembargadora Maria Elizabeth Mostardo Nunes, formada em Direito pela FMU em 1979, foi servidora deste regional a partir de 1977, vindo a ingressar na magistratura em 1993 como juíza substituta do trabalho. Tornou-se titular em novembro de 1997. Foi juiz auxiliar da presidência do TRT entre 2002 e 2003, promovida a desembargadora por merecimento em 2015. No regional, foi ainda coordenadora do Comitê de Gestor e Priorização da Primeira Instância, biênio 2018-2020, e presidente da 12ª Turma do TRT, da 2ª Região, nos períodos de 2018, 2020 e 2020 e 2022. A desembargadora Elizabeth é doutoranda pela Universidade Autônoma de Lisboa. Ademais, foi professora auxiliar de 1988 a 2006 na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Cursou os créditos de mestrado da PUC de São Paulo, bem como cursos de italiano, francês e inglês. Participou de congressos nacionais na área de Direito, Processo do Trabalho e Processo Civil, bem como do Congresso Internacional de Washington, em 2013, e do Congresso Internacional de Lisboa, em 2014, na área de Direito e Processo do Trabalho. Foi discente no 9º curso de formação continuada sobre administração judiciária de TRT e da ENAMAT, realizado no TST, no período de 7 a 9 de junho de 2022. É membro da Comunidade de Juristas de Língua Portuguesa. A desembargadora ingressou na magistratura no 14º concurso, em que ingressaram 51 juízes, depois de longo período sem realização de concursos. Faz parte de um grupo significativamente unido e popular no seio da magistratura, o mesmo que tenho a honra de pertencer. É colega de grande prestígio pessoal e profissional. Parabéns, vice-presidente administrativa Elizabeth. O desembargador Eduardo de Azevedo Silva, ora empossado como corregedor regional, formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade Católica de Direito de Santos, em 1983. Foi advogado trabalhista de 84 a 86, vindo a ingressar por concurso na magistratura em junho de 1986. Foi ainda assistente de coordenação da Escola da Magistratura do Trabalho da 2ª Região, de junho de 2001 a junho de 2002,
membro da Comissão de Prerrogativas da Associação dos Magistrados do seu Trabalho de São Paulo, a MATRA, no biênio 2004-2006. Além da atividade da magistratura, o desembargador Eduardo foi professor adjunto do Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Santos, de 10 de setembro de 87 a dezembro de 88, e professor titular de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade Metropolitana de Santos, no período de 1º de fevereiro de 1996 a 29 de junho de 98. Mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela Unifiel, título obtido após dissertação apresentada em fevereiro de 2002. Parabéns, Corregedor Regional Eduardo. Ao concluir, observo que o bom governo da coisa pública demanda qualidades pessoais e profissionais por parte de quem dirige, mas não prescinde da ocorrência de fatores que estão além da vontade humana. Ao lado da fidelidade a ideais, se faz necessária a habilidade de adaptação aos meios disponíveis para a sua realização. Predicamentos que não são de fácil conciliação e cujo atendimento simultâneo faz a excelência do governo de instituições públicas. Além disso, é claro, há o fato de que os projetos e ações humanas são contingentes, submetidos a circunstâncias que, em parte, escapam ao nosso controle. Em suma, como diriam os antigos, tudo depende da virtude e da fortuna. No caso dos que hoje tomam posse, a virtude certamente está presente. A nossa esperança é de que a fortuna os favoreça. Obrigado. E fará o seu pronunciamento Sua Excelência, a desembargadora Beatriz de Lima Pereira, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Eu vou pedir licença aos nossos ilustres e excelentíssimos convidados, já nominados pelo cerimonial, pelo nosso presidente, para saudá-los, dizendo da minha honra com a presença de todos e deixando de nominá-los, porque essa cerimônia já está se alongando, e imagino que os senhores estão ansiosos para ir ao coquetel. Então, por uma questão de celeridade, espero que todos compreendam a quebra do protocolo, mas se sintam todos saudados, aqueles que compõem a mesa e todos aqueles que foram nominados pelo senhor Jacques, chefe do cerimonial. E agora eu vou saudar os caríssimos amigos e familiares de todos os desembargadores que hoje são empossados, cujo comparecimento inunda nossos corações de alegria. Senhoras e senhores, principio esclarecendo que esta solenidade acontece extraordinariamente fora das dependências do nosso edifício sede, em razão de obra em sua fachada, impedindo acesso devido e adequada recepção a tão estimados e ilustres convidados. E assim, desde logo, registro os primeiros agradecimentos ao senhor Jorge Damião de Almeida, diretor da Fundação Memorial da América Latina, que viabilizou a sessão gratuita do espaço, ao senhor Abraão Mafra, diretor de produção executiva do Teatro Municipal de São Paulo, que tornou possível a participação do coro da Escola Municipal de Música de São Paulo e do trio Ensamble, que nos encantaram com sua arte nesta solenidade. Também registro os agradecimentos aos juízes Sandra dos Santos Brasil e Farley Roberto Rodrigues de Carvalho Ferreira, bem como a diretoria da Matra de São Paulo, sem cujos préssimos não seria possível a concretização dessa cerimônia. Cumprimento efusivamente os desembargadores que se desdobraram e se reinventaram nos últimos 2 anos na direção do nosso regional, diante do insólito momento por que todos atravessamos.
Meu reconhecimento aos estimados Luiz Antônio Moreira Vidigal, Tânia Bizarro Quirino de Moraes, Sérgio Pinto Martins e Valdir Florindo. Saúdo fraternalmente os desembargadores que seguirão nesta nova jornada: Eduardo de Azevedo Silva, Maria Elizabeth Mostardo Nunes, Marcelo Freire Gonçalves, Sueli Tomé da Ponte, Beatriz Helena Miguel Giacomini, Álvaro Alves Noga e Regina Aparecida Duarte. Nossa união de propósitos de bem servir e de respeitar a coisa pública será a garantia do êxito da gestão que se inicia. E agradeço emocionada ao desembargador Willy Santilli pela erudição e generosidade da oração, próprias, aliás, de sua personalidade. Quis o destino que esta celebração se desse no auditório Simão Bolívar, personagem histórico que se destacou na defesa da emancipação latino-americana, dos ideais republicanos e da democracia popular e participativa. Inspirada nesse simbólico cenário e sempre inspirada no ideal maior de contribuir para a construção e a consolidação de uma sociedade justa e solidária, o que me trouxe à Magistratura do Trabalho no distante 13 de junho de 1986, compartilho com todas as mulheres, especialmente as trabalhadoras brasileiras, a conquista de haver ascendido à presidência do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Tribunal cuja peculiaridade, desde logo, é necessário apresentar. Somos 601 magistrados e magistradas ativos, 251 jubilados, 5.064 servidoras e servidores ativos e 1.988 jubilados. Recebemos, nos últimos 2 anos, quase 860 mil processos e solucionamos mais de 767 mil processos. Arrecadamos, no mesmo período, mais de 708 milhões de reais aos cofres da União, dos quais 600 milhões de reais correspondentes às contribuições previdenciárias. Nosso orçamento é da casa de 2 bilhões e 900 milhões de reais. A direção do nosso tribunal obriga a responsabilidade incomum, o que demandou detida e longa reflexão sobre enfrentar o desafio, apesar dos 36 anos dedicados exclusivamente à judicatura. Contribuiu, sobretudo, para a decisão a certeza de contar com o apoio e a colaboração de uma legião de dedicados magistrados e servidores que, como eu, e a despeito de todas as dificuldades, se propõem a envidar os melhores esforços para prosseguir na missão de bem servir a jurisdição trabalhista paulistana e dos municípios do nosso entorno, com qualidade, eficiência e celeridade sempre. Fundamental ainda para a decisão de concorrer à presidência do nosso regional foi o peculiar momento político e econômico vivenciado hoje no país. Em meio a inúmeras questões relevantes postas em debate, e não raro, infelizmente, postas em combate, o direito do trabalho tem recebido atenção especial com a promoção de profundas alterações legislativas. Não me oponho a elas, pois necessárias. Contudo, só é possível defender aquelas cuja premissa abarque o prestígio do trabalho como expressão da dignidade humana e o amplo acesso ao poder judiciário. Se não interrompida a crescente mitigação do direito do trabalho, das regras próprias do nosso processo e da nossa competência, razão de existir da justiça do trabalho, colheremos como resultado o enfraquecimento institucional e, mais grave ainda, o prejuízo irreparável
do postulado de uma sociedade com justiça distributiva. Por isso, a magnitude do nosso tribunal deve ecoar na liderança de um coro vibrante em defesa das transformações assertivas do direito do trabalho e do direito processual do trabalho, em defesa do Poder Judiciário e da salvaguarda do papel relevante de nossa instituição. Todos conhecemos a história do desenvolvimento do trabalho humano, marcada por toda sorte de abomináveis formas de exploração, desde a era medieval até a Revolução Industrial, ocasião em que, por força de fatores econômicos, sociais e políticos, despontaram os primeiros esboços do direito do trabalho, consagrado na história do capitalismo ocidental num dos instrumentos mais relevantes de inserção na sociedade econômica de parte significativa dos segmentos sociais despossuídos de riqueza material acumulada e que, por isso mesmo, vivem essencialmente do seu próprio trabalho. Palavras do ministro Maurício Godinho Delgado, mas, antes de tudo, mestre e guia a quem rendo minhas homenagens sinceras, hoje e sempre. Diante de tais premissas, portanto, impossível retroceder, imperioso avançar, modernizando a legislação trabalhista, adaptando-a às novas realidades do mundo do trabalho, sem perder de vista sua premente e permanente inclusão. A relevância da justiça do trabalho reside na vocação conciliadora do conflito central do sistema econômico capitalista brasileiro. É por suas portas que ingressam homens e mulheres, em sua imensa maioria pobres. Não chegam à procura de esmola, mas sim para o exercício de uma das dimensões da cidadania, o direito de vir a juízo para ter reconhecidos os direitos decorrentes do emprego de sua força de trabalho. Aqui, como referido pelo desembargador Willy, o protagonismo é do trabalhador. E é na Justiça do Trabalho de São Paulo que recebemos trabalhadoras e trabalhadores de todo o país e de diferentes partes do mundo, que aqui aportam em busca de oportunidade de trabalho e sobrevivência. Como alcunhada pelo poeta açoriano Álamo Oliveira, São Paulo, a Amazônia de Betão, agradecida, acolhe essa multidão com seus braços abertos de concreto. Assim, são imensos os desafios que se nos apresentam. Manter eficiente e produtiva essa estrutura gigantesca, apesar do déficit da força de trabalho, hoje enfrentada em razão de restrições constitucionais de reposição de pessoal. Desafio a mais para que nos voltemos, em sentido abrangente, aos nossos servidores e magistrados, a fim de que a brutal carga de trabalho a todos impostas não seja motivo de desestímulo e adoecimento. Para isso, imprescindível aperfeiçoar e atualizar dia a dia os instrumentos tecnológicos, assegurando a eficiência da prestação jurisdicional, mas, ao mesmo tempo, oferecendo condições dignas para a realização de nosso trabalho. Enfrentar, em suma, os paradoxos da atualidade. A despeito da sua vocação natural de concretizar o direito do trabalho, que se inspira na proteção do trabalhador, é preciso também não perder de vista a classe empresarial, força propulsora de nossa economia, a quem se dedica também a justiça do trabalho, em especial pela atuação no âmbito do direito coletivo, em que o patronato encontra espaço na busca de pacificação dos conflitos coletivos e na composição de seus ajustes coletivos. E neste momento pós-pandêmico e de crise econômica, o olhar atento e a sensibilidade do juiz do trabalho deve se voltar ainda para o expressivo número de processos nos quais os empregadores, em sua maioria microempresários,
aliás, o que mais empregam no Brasil, e empreendedores individuais que se colocaram no mercado, muitos empurrados pelo desemprego ou pelo canto da sereia do empreendedorismo, sem o devido preparo. São hoje milhares de executados em processos trabalhistas e, não raro, se encontram em situação econômica próxima dos trabalhadores que se viram privados do recebimento de seus haveres trabalhistas. Execuções que se arrastam por anos a exigir a busca de mecanismos indispensáveis que assistam as duas partes envolvidas nesse paradoxo. Contudo, é necessário referir que, a meu juízo, não deve haver espaço na Justiça do Trabalho para a expropriação de assalariados efetivamente pobres, sejam eles trabalhadores sucumbentes nas demandas, sejam eles ex-empregadores que sucumbiram com seus empreendimentos. Por isso, é necessário reavivar perante o Tribunal Superior do Trabalho a proposta de projeto de lei visando ao melhor aproveitamento dos valores derivados dos depósitos judiciais, valores vultosos da ordem de bilhões de reais. O objetivo é a reversão da remuneração desses depósitos em prol das execuções não concluídas por falta de patrimônio do devedor. Incumbe à Justiça do Trabalho propor meios legais para redirecionar aos jurisdicionados esse montante, garantindo assim o cumprimento de sua natureza de justiça social. Também se revela desafiador encontrarmos o necessário equilíbrio na utilização dos sistemas de trabalho disponíveis hoje no âmbito do judiciário, presencial, virtual, telepresencial e híbrido. Se, de um lado, a presença física do juiz é indispensável em virtude da natureza preponderantemente oral do processo do trabalho, por outro lado, não é possível desprezarmos os demais sistemas que, nos últimos 2 anos, por força das circunstâncias pandêmicas, sobretudo em grandes centros como São Paulo, foram vantajosas para o tribunal, com economia de gasto nos mais diversos segmentos, além do ganho em produtividade, para as partes e advogados, com a ampliação da acessibilidade à jurisdição, e para os magistrados, com proveito de tempo na realização das inúmeras outras atividades a que estamos obrigados, além da participação nas sessões de julgamento. O futuro é presente, com o teletrabalho, o PJE, o juízo 100% digital e a inteligência artificial. Cabe a nós, sem perdermos a humanidade na prestação da jurisdição, adequar os modelos de trabalho e, com desprendimento e coragem, repensar a ocupação dos espaços públicos pelo Poder Judiciário. Necessário manter a centralidade do juiz como conciliador. Os normativos que criaram e estabeleceram núcleos específicos de mediação são salutares e necessários, mas os altos índices de conciliação do nosso regional, que reiteradamente são reconhecidos e premiados, confirmam que a qualidade e eficiência dessa atuação são potencializadas quando presididas por magistrados. Também incumbe a um tribunal do nosso porte dedicação ao estabelecimento de credibilidade nas relações jurídicas. Se, de um lado, a chamada reforma trabalhista sepultou os meios tradicionais de uniformização de jurisprudência, de outro, o Código de Processo Civil nos oferece mecanismos para o alcance dessa finalidade tão cara à eficiência da prestação jurisdicional. Um tribunal não pode representar um arquipélago de ilhas apartadas e, às vezes, incomunicáveis. A centralidade do juiz e a independência judicial são inalienáveis, mas não devem impedir, no espaço de produção de decisões colegiadas, a busca de isonomia e segurança jurídica em benefício dos jurisdicionados. Haveremos de prestigiar essa atuação.
Nessa trilha de tantos desafios, estimula-nos a certeza da liderança da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal e do ministro Lélio Bentes Correia à frente do Tribunal Superior do Trabalho. Necessário repetir as palavras de Sua Excelência, a ministra Rosa, orgulhosamente oriunda da Justiça do Trabalho, em seu recente discurso de posse. A defesa da ordem democrática não pode ser meramente retórica. O princípio democrático reside na observância incondicional da supremacia da ordem jurídica e do respeito às minorias, em especial às estigmatizadas pela situação de vulnerabilidade. E daquelas proferidas pelo ministro Lélio, honorabilíssimo magistrado, oriundo do 5º Constitucional pelo Ministério Público. A justiça do trabalho não faltará com o nosso país nesse momento que clama por entendimento, diálogo, sensibilidade e humanismo. Por isso, tenham a certeza de que o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo cerrará fileiras com todos os tribunais do país na defesa do Estado democrático de direito e do Poder Judiciário. Dedico minhas palavras finais ao registro e agradecimento àqueles que me ampararam desde os primeiros passos e que, com seus exemplos, me guiaram pelos melhores caminhos, iluminando-os ao longo de minha vida. Manuel Rodrigues Pereira e Maria dos Santos Pereira, meus avós paternos, imigrantes portugueses, que, com seu trabalho, propiciaram vida digna aos filhos, hoje aqui representados pelos bisnetos Cristiano, Alessandro e Adriano. João Martins de Lima e Beatriz Giorgio de Lima, meus avós maternos, brasileiríssimos, que, apesar da morte prematura, inspiraram os 3 filhos na busca de formação profissional e intelectual de excelência, representados hoje nessa solenidade pelo neto Antônio Paulo, filho de Paulo Jorge de Lima, minha primeira fonte de inspiração profissional, ao lado de seu irmão Élcio. Meus amados pais, Edmeia e Rubens, que me entregaram tudo de melhor que uma filha pode receber: amor, exemplo de respeito ao próximo, de conduta ética e o oferecimento de condições e incentivo indispensáveis para me tornar uma mulher independente. A eles, minha emocionada homenagem perante o meu polemista, mas muito querido irmão, Rubens de Lima Pereira. A todos os mestres que me educaram, desde a primeira, a irmã Clementina, do Externato Sagrado Coração de Jesus, que desde logo, com amabilidade, mas firmeza, orientou a minha natureza desassombrada para a vida. Meu reconhecimento a todos os professores do Largo de São Francisco, com menção especial a Gofredo da Silva Teles, Dalmo de Abreu Dalari e a Mauri Mascaro do Nascimento. Aos orientadores do Departamento Jurídico do Centro Acadêmico do 11 de agosto, Paulo Gerabi, Isolina Penin Rodrigues, Hélio Pitinga, Antônio e Olívia Rodrigues, profissionais brilhantes com os quais aprendi não só a exercer a advocacia, mas, sobretudo, a defender com afinco a causa dos meus primeiros clientes, vindo da população mais carente de São Paulo, quando não existia a Defensoria Pública. Por eles percorri os extremos de São Paulo no meu fusquinha branco, presente do meu irmão, conheci a dura realidade de quem vive em favelas e dos ambientes de presídios e delegacias.
minha melhor escola, ineludivelmente. Às juízas e aos juízes do trabalho de todo o Brasil, companheiros da vida associativa, cuja dedicação e coragem propiciaram a concretização de importantes conquistas para o judiciário trabalhista, como o fim da representação classista e a ampliação da nossa competência. Meu eterno agradecimento a todos, mas em especial a Carlos Moreira de Luca, Grijalbo Coutinho, Eliette Teles, Hugo Melo, Lisete Belido Barreto Rocha, Maria Helena Malman, Pedro Carlos Sampaio Garcia e Gustavo Tadeu Alquimim. Às magistradas e aos magistrados do TRT de São Paulo, ao lado dos quais tenho percorrido esta longa caminhada, o meu tributo. Aqui a lista de nomes seria desmedida. Assim, minha homenagem lembrará aqueles que partiram recentemente. Floriano Vaz Correia da Silva, Lúcia Gilda Ranieri Russo, Pedro Paulo Teixeira Manos, Francisco Carlos Berardo, Amador Paes de Almeida e a Maurício Miguel Abu Assali, que nos deixou prematura e recentemente, mas que continuará conosco pelo exemplo de dedicação à justiça do trabalho. Às servidoras e aos servidores do nosso regional, que não só cumprem, mas honram o dever de servir a jurisdição, o meu respeito e agradecimento. A todos que me acompanharam desde o início da carreira, mas hoje especialmente a Carlos, Daniele, José Celestino, Nicolino, Raul e Verena, o meu afetuoso abraço. Quero registrar, por fim, o mais emblemático agradecimento. Seu destinatário é um ilhéu que, partindo de uma aldeia de nome Raminho, da Ilha Terceira dos Açores, atravessou o Atlântico premido pelas agruras do regime autoritário salazarista, abandonando o sonho de estudar em Coimbra, e aqui aportou, com parcos recursos, sem qualquer perspectiva. Com o ensino médio incompleto, se viu obrigado a trabalhar em profissão dura e estigmatizada, mas que, a ela se dedicando, adquiriu significativa experiência de vida e condições econômicas necessárias para realizar tudo o que estava por vir. Retomou os estudos, formou-se em ciências sociais e se tornou líder sindical, conhecido e respeitado por suas posições combativas no meio patronal, defensor incansável dos pequenos comerciantes. Como cada um cumpre seu destino, segundo Fernando Pessoa, nosso encontro se deu na 28ª Junta de Conciliação e Julgamento de São Paulo. Ele, juiz classista, eu, juíza substituta. Um dos muitos obstáculos superados por nosso amor. Ao longo desses 35 anos, tem sido ele o companheiro de todas as horas, crítico ferrenho e, ao mesmo tempo, incentivador na busca de minhas conquistas profissionais, exemplo de vida e conselheiro intelectual, e, acima de tudo, o parceiro que encantou minha vida com a sua presença, e ainda me deu 2 netas, Beatriz e Natália. Obrigada, Manuel Henrique. Finalizo aqui. A todos os presentes, eis o que penso e sinto, eis o que pretendo, eis o que buscarei fazer à frente do maior tribunal do trabalho do país. Conto com todos. Muito obrigada.